Hello students, how are you doing? It's Teacher Maurício here. Pessoal, hoje a nossa revisão é sobre Present Perfect e Past Simple, ok? Então vamos lá. Logo aqui abaixo você vai encontrar a lista dos verbos irregulares. Então nós temos o infinitivo, que você pode considerar como um presente aqui, ok? Ele está sem conjugar. Past Simple e Past Participle, que faz parte, é a coluna que você vai utilizar para formar as palavras, as frases no Present Perfect, ok? Então aqui você tem as traduções e as três formas que você vai encontrar cada verbo, ok? Então, por exemplo, obter, get, got, dar, give, gave, given, ok? E assim por diante. Não vou ler todas para que essa revisão não fique tão extensa, ok? O objetivo é rever o conceito da regra. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito de pronúncia, só perguntar durante a aula, ok? Vamos lá para a explicação. Então, quando que você vai usar o Present Perfect e o Past Simple? Você vai utilizar o Present Perfect quando o que aconteceu, quando o what é mais importante, ok? Então, vamos usar o Present Perfect. A gente já vai ver os exemplos aqui embaixo, você vai entender. E o Past Simple, a gente vai utilizar quando o when, que é o quando aconteceu, é mais importante, ok? Então, vamos lá, olha só a comparação que a gente tem aqui. No primeiro exemplo, nós vamos utilizar Simple Present Perfect, Present Perfect, Present Perfect. No second, Past Simple, Past Simple, Past Simple. Aqui, o que acontece? Eu coloquei Present Perfect e terceira coluna remetendo a essa coluna aqui, ok? Então, para não ficar confundindo Past Participle com Present Perfect, Past Simple, Infinitive, vamos nomear elas por coluna. Vou me dirigir elas por coluna, ok? Mas entenda que Past Participle é o nome da conjugação que você vai utilizar para formar a frase no Present Perfect, ok? Logo abaixo você vai ver uma estrutura ali que vai deixar mais claro isso no frases afirmativas, negativas e interrogativas, ok? Então vou chamar Past Simple de segunda coluna e Past Participle de terceira, ok? Considerando somente as que estão em inglês, ok? Desconsiderando a em português. Então veja só, o que vai acontecer? Você vai usar a terceira coluna, os verbos da terceira coluna com Present Perfect. E veja que aqui na terceira coluna a gente tem ó, have ou has. Então sempre que você utilizar a terceira coluna no Present Perfect, você vai utilizar have ou has. Lembrando que com I, we, you e they, você vai usar have, e com he, she, it, has, ok? Então veja só, considerando que quando o que aconteceu é mais importante com o tempo, vamos dizer que eu paguei a conta. Veja que eu não adicionei o tempo. Por quê? Porque o que aconteceu é mais importante. Então vamos dizer I have paid the bill. Eu paguei a conta. Então todos os verbos que não estiverem na lista logo acima, você vai acrescentar, existe uma regra, né? Mas você vai acrescentar basicamente o ed em 90%, ok? Então, olha só, vai ficar I have paid the bill. E eu paguei a conta ontem, olha só, quando o tempo é importante, eu vou usar o past simple e vai ficar I paid the bill yesterday. Só para ajudar vocês e quem ainda não é aluno, eu vou deixar um link abaixo de uma lista de verbos irregulares, ok? Com tradução para português também. Então, olha só. Olha a diferença. I have paid the bill e I paid the bill yesterday. Temos o tempo, ok? E aqui em cima está errado se você dizer I have paid the bill yesterday. Não faz sentido, ok? Você só está enfatizando a ação. I have paid the bill e past simple, I paid the bill yesterday. Próximo, eu li um bom livro. Então a gente não está colocando o tempo porque está enfatizando a ação. O que aconteceu? I have read a good book. I have read a good book. Eu li um bom livro no mês passado. Estamos enfatizando o tempo, dizendo quando aconteceu. I read a good book last month. I read a good book last month. Eu fiz o relatório, enfatizando novamente o que aconteceu. I have done the report. I have done the report. E eu fiz o relatório ontem. I did the report yesterday. I did the report yesterday. Past simple, ok? Então veja só, aqui a gente tem a estrutura
que você vai utilizar para formar frases positivas, interrogativas e negativas. Então, quando for uma frase positiva, no past simple você só vai colocar a pessoa, né, o I, he, she, it, we, you ou they, e o past simple, que é a segunda coluna. Quando for uma frase interrogativa, você vai usar o did, a pessoa, o sujeito, e aí a primeira coluna, ok? Por que você vai utilizar a primeira coluna e não a segunda? Porque a segunda está no passado. E aqui a gente utilizou o auxiliar did, que indica passado. Então você não precisa colocar, por exemplo, o indicador de passado mais o verbo no passado. Fica redundante, ok? Então, did, sujeito e o verbo na primeira coluna, ok? Então, aqui, certo? Forget, get, give, go, have. Por exemplo, vamos usar o go, que é bem comum. Se eu perguntar, você foi para a reunião ontem? Did you go to the meeting yesterday? Ok? Did you go e não did you went. Tá errado. E aqui o negativo, você vai colocar a pessoa, o didn't, e novamente a palavra usando a primeira coluna, né? O verbo da primeira coluna. Então, por exemplo, I didn't go to the meeting yesterday. Eu não fui para a reunião ontem. E aqui você tem a estrutura utilizando o present perfect. Relembrando, com have você usa I, we, you and they. E com has, he, she, it, ok? Para formar frases no sentido de positivo, frases positivas, você vai ter a pessoa, aí dependendo de qual sujeito, have ou has, e aí a terceira coluna. Interrogativa, você vai inverter, vai colocar o have ou has na frente, a pessoa, e aí a terceira coluna, a gente já vai ver exemplos abaixo com interrogativos, ok? E aí o negativo, você vai ter o sujeito, haven't or hasn't, mais a terceira coluna, ok? Então vamos dar uma olhada nos exemplos com frases interrogativas. Relembrando novamente que você vai utilizar o present perfect quando o que aconteceu é mais importante, ok? E o past simple você vai utilizar quando o quando aconteceu é mais importante. Então veja só alguns exemplos com perguntas. Have you checked your email? Have you checked your email? Você checou o seu e-mail? Não temos o tempo, né? Porque a ação é mais importante. E aí a próxima, no past simple, você checou o seu e-mail ontem? Olha só o que a gente vai usar. Did. Did you check your email yesterday? Did you check your email yesterday? Próximo. Ela foi para a matriz, ou para o escritório matriz, né? Filial e matriz. Ela foi para a matriz. Has she gone to the head office? Has she gone to the head office? E ela foi para a matriz esta manhã? Vamos considerar que esse vídeo está sendo gravado à tarde, né? Ou você está assistindo à tarde ou à noite. Ela foi para a matriz esta manhã? Did she go to head office this morning? Então, aqui você vai perceber novamente que na segunda frase com past simple, temos o tempo, que é manhã, nesta manhã. Lembrando que a gente está fazendo frases no passado, tá, pessoal? Então, se você está vendo esse vídeo no período da manhã, você não pode usar isso daqui, porque o período da manhã, na verdade, é presente para você nesse momento, né? Isso aqui é só passado, ok? Então, ela foi para a matriz esta manhã. Imagine que você está lendo à noite ou à tarde, ok? Só para deixar claro. E aqui nós temos mais um exemplo. Ela deixou os documentos aqui. Has she left the documents here? Has she left the documents here? E com past simple, ela deixou os documentos aqui na semana passada. Did she leave the documents here last week? Então lembre-se, como eu disse, você vai utilizar has com he, she, it e have com I, we, you e they, ok? Então eu espero que esses exemplos tenham deixado claro qual é a principal diferença entre o present perfect e o past simple, ok? Logo abaixo, a gente vai ver mais uma revisão, mas uma explicação a respeito do have e do has. Então, olha só, esse have e has, eles são como os auxiliares did, do, does e will. Lembra das aulas anteriores? Eles são auxiliares, então o que acontece? Eles não têm tradução, ok? Não considere esse have como verbo ter, ele não significa ter, tá? Nessa situação do present perfect, ele é apenas um auxiliar, ok?
Então lembre-se, não tem tradução, não traduza have. Veja só, você pode encontrar, por exemplo, em frases do present perfect, algo da seguinte maneira: I have had good news at work. I have had good news at work. Então, tive boas notícias do trabalho. Ou, usando he, she, it, um exemplo, né? She has had good news at work. Ela teve boas notícias no trabalho. Aqui você encontra uma breve descrição, né? Que esse have e esse has em vermelho, eles são os auxiliares. Como a gente já conversou, ele faz parte da regra, então não tem tradução. Já esse segundo, ele é do verbo ter, ok? Have, to have. Então, você vai poder encontrar ele na tabela de verbos irregulares que eu coloquei na nossa apresentação já no início, ou no link que eu vou deixar aqui embaixo, ok? Então, olha só, have, ele é o passado do verbo ter, que é have, ok? Então, não confunda esse primeiro have e esse has com o verbo ter. Não está correto, ok? O verbo ter no passado é had. E aqui você tem um exemplo utilizando a mesma frase, porém no past simple, no qual a principal característica é adicionar o tempo, ok? O tempo que já acabou, né? Ontem, semana passada, ano passado, mês passado. Então a mesma frase, I had good news at work yesterday. Ou she had good news at work yesterday. Ok, pessoal? Então, espero que essa revisão tenha sido útil para tirar a dúvida principal que os alunos geralmente têm quando você vai utilizar o present perfect, quando vai utilizar o past simple, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, analisem novamente essas comparações, ok? E lembrando que eu vou deixar o link abaixo para vocês acessarem uma lista completa de verbos regulares com tradução, ok? So that's it, guys. Thank you so much. I hope that you enjoy and see you next class. Bye.